à medida que o tempo foi passando, principalmente no final dos anos 80 e 90, é praticamente um consenso de que existe um processo em curso chamado globalização, que representou essa intensificação das trocas comerciais, a abertura de fronteiras, a rapidez de conexão e de acesso a informações, A a compressão do produções, tempo e do espaço, né? que ficou conhecida como compressão do espaço e do tempo, né, por quem estudava isso, e criou esse mundo que hoje a gente diz que é o mundo global, né? Alguns chegaram a dizer aldeia global, sociedade em rede, enfim, é uma outra forma de acessar a cultura que é produzida em outros lugares. E que ficou muito conhecido pelos efeitos na economia, né? Em que você coleta material em um país, produz diferentes peças em diferentes países, monta em outro e vende para todos os países, assim. Essa abertura de mercado na economia, mas que é um fenômeno que também influenciou todas as áreas da vida humana, não só a economia. Isso. Aquela imagem que a gente aprende, né, na escola da globalização, que é que o capô é produzido em Taiwan, o escapamento no Congo, a marca é da Alemanha e o motor é da Venezuela, sei lá. Essa coisa que a gente vê na economia, ela também, de uma certa forma, se estendeu ao mundo da cultura, vamos assim. A gente hoje acessa música de outros países sem ter que ir para lá. Acho que essa é talvez o exemplo mais claro de que a gente está mais facilmente conectável, assim é mais fácil você chegar, né, no que é produzido em outros lugares. E me parece que isso é uma coisa meio sem volta, né? Assim, a gente não tem como deixar de ser assim. Lá pro final da década de 90 ainda existia um movimento de resistência, né? Existe uma tentativa de resistir a essa abertura e à globalização, sem julgamento de valor sobre se foi bom ou ruim, porque eu de fato não sei, assim, não é para pagar de então, sobre o que aconteceu com relação à globalização, mas essa batalha está perdida. Assim, eu acho que se dá para dizer que uma coisa está forte hoje em dia é a globalização. Com certeza. E aí, uma questão também para vocês pensarem junto com a gente, porque a gente preparando a pauta e hoje revendo, não chegamos a uma grande conclusão, mas é assim, se faz sentido defender uma verdadeira música brasileira em tempos de globalização, se já não fazia tanto, que nem a gente está falando até agora, se já não fazia tanto ao longo do meio e meio-fim do século XX, certo? E uma das coisas para a gente pensar essa questão é a ideia de que um dos efeitos da globalização foi desconectar os estados das nações. A gente veio falando esse episódio inteiro de Estado-nação, né? Como inclusive na hora de escrever a palavra, você escreve Estado, tracinho, nação, né? Não são como se fosse uma palavra só. E um efeito da globalização é a diferença entre os dois, é a separação entre os dois. De modo que estados conseguem sobreviver sem nações e nações conseguem sobreviver sem estados. Dois exemplos bem rápidos. Um que era a própria União Soviética, que era um grande estado com muitas nações, e um outro exemplo contrário de uma nação sem estado seria, até alguns anos atrás, a Catalunha, na Espanha, até começar a ter um movimento mais recente, um movimento separatista que almeja ter um próprio estado. Tem os curdos também, né? Nessa região entre Turquia, Iraque e Síria, se eu não me engano. Lá nessas proximidades, assim. Que seria a maior nação sem estado. A maior nação sem estado. Então você tem uma série de exemplos dessa desconexão entre o estado e a nação, e que então coloca em questão também a ideia de identidade nacional. E isso é uma coisa também para a gente se pensar, se a identidade nacional ela foi superada, a necessidade de uma identidade nacional, ou se ela foi abalada. O que você acha disso, Ju? Eu acho que... Primeiro que... Ou melhor, o que você pensa disso? Não, eu penso que identidade já é algo razoavelmente ficcional, de certo modo. Não para falar que não exista, mas que a gente tem que sempre lembrar que a identidade ela não é uma substância que está dentro de nós ou algo permanente. Assim. A identidade ela aparece assim para nós como algo que é dado, como algo que define e que responde a pergunta quem você é, daí você costuma referenciar ao trabalho, à nacionalidade, ao gênero, não sei o quê. Mas a identidade ela é produto de uma construção histórica e ela se reatualiza a cada interação. Com relação à identidade nacional,
isso é importante porque também a identidade nacional ela não é algo permanente, ela não existe de fato. Ela é o modo como nós nos relacionamos entre si, entre os que seriam da mesma nação, e com o que nos relacionamos com os outros, e seria uma base para como se relacionassem. E, portanto, ela é mutável, ela foi mudando ao longo de todo o século XX, e ela vai continuar mudando. Eu não acho que ela vai desaparecer no sentido de que todos nós seremos cidadãos do mundo. Eu não ligaria se acontecesse isso, que eu acho que, tipo, eu pessoalmente sou contra a existência de fronteiras entre estados, assim, essa é a minha posição pessoal. Mas nós temos vínculos históricos e inserções sociais diferentes das pessoas que moram nos Estados Unidos, pessoas que moram no Canadá, pessoas que moram na Nigéria, pessoas que moram no Japão, assim. E isso conta uma história conjunta, além da língua, assim, tem uma história conjunta que continua influenciando a todo tempo como nós interpretamos e como nós absorvemos os bens culturais, mesmo os bens culturais estrangeiros. Então não existe muito, mesmo quando nós absorvemos algo que é produzido do exterior, nós ressignificamos esse algo de um jeito nacional e brasileiro, sabe? Enquanto as condições que separam um povo do outro existirem, vai existir identidades diferentes para esses dois povos. Essa é a minha posição. Eu concordo quase plenamente com isso. Eu diria que a globalização ela não destruiu completamente os outros espaços que existiam para constituir identidade, como era um espaço da nação. Mas ela desestabilizou esses espaços, que são espaços locais e regionais, e ela colocou um novo espaço para a constituição da identidade, que seria o espaço global. Então, eu penso que dá para dizer que as identidades hoje em dia, além de, que nem você falou, serem constituídas a partir de elementos que continuam, né, como o seu sexo, o seu gênero, sua nacionalidade, seu trabalho, etc., elas também podem se constituir a partir dos elementos que estão no mundo global. Vamos dar um exemplo bem simples disso. Das pessoas que você encontra num fórum de internet, mas que você nunca encontraria na vida real. Assim, que foi uma coisa que a globalização propiciou, principalmente pela rede mundial de computadores, a famosa internet. Então você tem esse outro elemento que disputa o palco de constituição das identidades, que seria esse espaço global, onde você não tem essa fronteira entre estados, entre esse tipo de território. Eu acho perfeita a sua colocação, eu concordo bastante com isso, eu acho que complexifica bem a coisa. Daria para dizer que esse espaço global ele é um espaço fragmentado, assim, se criou uma multiplicidade de identidades possíveis à escolha, assim, não é escolha livre, é questão de escolha nesse sentido, mas uma multiplicidade de identidades possíveis e algumas das quais são internalizadas por nós. Identidade, cabe ressaltar, assim, ela é uma construção histórica que se reatualiza a cada momento, mas ela é sentida por nós como algo íntimo de nós, como algo que faz parte de quem nós somos, não sei o quê. Só que é importante descristalizar essa noção, não ter essa noção como algo preso. Isso muda de acordo com as mudanças nas nossas condições sociais e tudo mais. Assim. E a globalização ela criou condições diferentes que também mudaram o modo como nós nos identificamos uns com os outros também. Concordo com isso, e na minha posição, isso tem a ver também com o surgimento de movimentos nacionalistas. Vamos fazer aqui uma diferença entre identidade nacional e nacionalismo. Vamos dizer assim que o nacionalismo está para a identidade nacional como o fundamentalismo está para a religião. Assim, que nem a gente falou no episódio 7, que foi o episódio passado, os movimentos nacionalistas nosso vocabulário aqui, tem gente que chama isso de patriotismo, enfim, mas a gente está falando desse fenômeno, vocês vão entender, são aquele momento em que as imagens e símbolos nacionais, eles assumem o lugar de justificativas para você exercer a violência e exclusão de outros povos, seja quem eles forem. Assim. Paradoxalmente, a globalização que rompeu ou desestabilizou as fronteiras que antes existiam, ela também deu origem a movimentos nacionalistas fortes. E isso pode ser explicado, em parte, porque justamente as transformações mundiais elas destruíram ou deixaram frágeis os pilares que organizavam a vida das pessoas minimamente. Assim, no meio de tantas mudanças, no meio de tantas incertezas,
a nação, né, a nacionalidade, as imagens nacionais, elas têm esse efeito e inclusive essa função de fixidez, de algo eterno, imutável, de algo que não vai se modificar com a história. E isso pode ser muito tentador de se apegar no momento em que as coisas estão muito instáveis, muito incertas, muito angustiantes. Em momentos de crise social. É por isso também que, estranhamente, quando as fronteiras nacionais parecem não ter mais tanto sentido, ou perderam um pouco o sentido, que os movimentos nacionalistas ganhem força. Porque eles são, em parte, uma reação a isso. Assim, né? Um apego excessivo a esses símbolos que representariam o que o mundo ainda tem de fixo, ainda tem de imutável, constante. Porque o brasileiro é assim, sempre foi, ele sempre vai ser, sabe? Sim. É uma busca por um chão, né? Por algo que dê uma segurança para nós e que tipo algo vai permanecer, que esse algo somos nós, de certo modo, como povo. É uma reação à mudança, talvez. Há uma atitude que seria de rejeição da cultura estrangeira para a proteção da cultura nacional, que também é reativa nesse sentido. Não? É diferente desse nacionalismo, é uma outra forma, mas também é uma reação a uma situação de insegurança. E não é uma insegurança no sentido psicológico, é uma situação na qual nós vemos em relação à entrada de influências estrangeiras que nós não temos total controle sobre elas. E, por exemplo, essa questão da cultura norte-americana entrar com muito mais força aqui do que qualquer outra cultura e às vezes desestabilizar as culturas locais, isso gera como reação um apego excessivo, um apego... Uma rejeição total, né? Uma rejeição total a qualquer influência e um apego a essas culturas, assim. O que também, de certo modo, acaba passando a ideia de como as culturas locais fossem muito frágeis, como se não tivesse agência, como se não tivesse capacidade de você reinterpretar e ressignificar essas coisas. Perfeito. Eu diria que a história recente mostra o contrário, né? Você falou do Mangue Beach, por exemplo, né? No negócio do vídeo do meteoro. Aquilo é brasileiro, aquilo não é estrangeiro que eles fazem, sabe? Aquilo é uma brasileiridade boa, assim. Se faz algum sentido dizer que é brasileiro, é brasileiro. Sim, aquilo gera mais insights para nós do que para os estrangeiros, assim, de certo modo, sabe, né? O hip hop brasileiro não é a mesma coisa que o hip hop americano, sabe? Tem uma carga muito diferente de significados, na poesia. Inclui questões que são da nossa história, né? Sim. Então, tipo, por mais que tenham tido influências americanas, a gente tem agência, a gente tem capacidade de reagir a elas, nós somos ativos nisso, e eu acho que isso é uma coisa que não pode ser esquecida. Porque esse é um outro debate também importante dentro de quem discute os efeitos da globalização, seus limites, seus alcances, o que foi melhor, o que ficou pior. Existe um debate de se a globalização ela não teria como efeito homogeneizar toda a cultura, né? Aos poucos essa seria a tendência, então, de que todo mundo escutasse K-pop e sertanejo, assim, no mundo inteiro ninguém escuta mais nada. Mas eu acho que o que você falou é perfeito, porque mesmo se isso fosse verdade, assim, se chegarmos nesse ponto, sem julgamento de valores, aqui eu usei os dois estilos só para exemplo, tá? Eu gosto de K-pop. Mesmo se isso fosse o caso, a forma como as pessoas escutam e as mixagens, as modificações, existe sempre uma apropriação local daquele produto que é global, universal, tal. Então você tem esse elemento que você lembrou bem, que é que nunca tem uma imposição total, né, de uma cultura de um lugar para outro. Sempre tem alguma forma de incorporação, de ressignificação dessa cultura, de adaptação, né, alguma forma de improviso em cima disso. Né? O exemplo do hip hop brasileiro e do rap brasileiro é um bom exemplo disso também. Né? Enfim, temos aí quase 1 hora de programa. Eu gostei da discussão. Sim, eu achei que a gente ia esquecer muita coisa do que a gente passou antes, mas acho que rolou, assim. E os programas culturais, eles têm essa carga mais leve, assim, algo, um pouquinho de respiro também, sabe? Sim, com certeza. Mas a gente falou uma coisa também que é importante na hora de olhar para o que as pessoas estão usando para se orientar, né? Para identificar quem elas são. Esses elementos
querendo ou não, a gente falou de coisas que são antigas, né? Século XIX, XX, anos 30, mas que continuam presentes, né? São questões que ainda ou sempre vão estar, não sei. Eu acho que, tipo, elas vão mudar ao longo do tempo, de qualquer jeito. Mas vai ter a pergunta, né? Essa pergunta sobre quem nós somos, o que nos une às outras pessoas, essa é uma pergunta que faz parte da condição humana, de certo modo, né? Sim. Nós somos seres sociais que se relacionam uns com os outros e querem entender como nós estamos em relação uns aos outros, assim, né? Acho que isso sempre fez parte da nossa história até agora. Assim. Vamos falar um pouco então de dicas culturais! Dicas culturais. Então, Lucas, o que você trouxe pra gente hoje? A minha primeira é uma... Vou fazer o seguinte, eu vou recomendar 2 álbuns, beleza? 2 álbuns de música. O primeiro é um álbum do Paulo Moura e os Batutas, tocando as melhores músicas do Pixinguinha. É um álbum de 96, mas porém, entretanto, todavia... porém, eles estão tocando músicas de um cara, como a gente falou ao longo do programa, que era considerado a verdadeira música brasileira nos anos 20 e 30. Então vocês podem aí ter uma noção, lógico que não é o Pixinguinha, mas dá uma noção do que era isso que eles estavam tentando construir com uma música que representasse o Brasil. Beleza? A minha dica, eu já falei pra você, Lucas, outro dia, assim. Aliás, muitas das dicas que a gente dá, infelizmente, a gente já conversou sobre isso por trás, né? Mas a minha dica é um joguinho, um videojogo, olha só, chamado Dandara. É um jogo indie criado por brasileiros, saiu no ano passado. E a Dandara seria, historicamente, a líder quilombola, também conhecida como... liderou revoltas de escravos e foi uma líder de Palmares, também é conhecido como a esposa de Zumbi, só que ela é muito mais do que isso. E nesse jogo, de certo modo, ela tem uma função muito mais simbólica de tipo ir para esse ambiente onde há um autoritarismo, uma falta de liberdade de pensamento e de criação, e ela aparece como esse algo para restaurar isso. Por que eu trouxe esse jogo? Porque é um jogo que traz uma noção de identidade brasileira que não é a noção mais banalizada, assim, não é a noção mais batida, assim. Você vê, tipo, no ambiente do jogo tem as plaquinhas de rua que você reconhece como placas de rua, tipo, aqui do Brasil. Tem um momento no jogo que você, tipo, acha a Tarsila do Amaral e ela tá, tipo, na forma do Abaporu, sabe? Com a perna gigante, não sei o quê, sabe? O primeiro chefe do jogo é a cabeça de um general que fica... então, tipo, todo esse jogo ele faz referências à nossa história brasileira e à história recente brasileira. Então ele traz uma noção de brasilidade que é uma noção diferente, menos batida, menos forçada, assim. Ele traz uma noção orgânica uma tentativa de trazer símbolos e coisas da nossa identidade brasileira para essa mídia que é uma mídia tão estrangeira, geralmente, que seria o videogame, sabe? Então, pra mim, também esse jogo também mostra essa capacidade de agência, sabe? E essa possibilidade de nós também influenciarmos também no que seria o estrangeiro, sabe? E incluirmos os ícones da nossa história nessa forma... Reconhecendo que há uma diferença de poder econômico e essa diferença se traduz numa diferença de influência cultural. Mas nós temos muito o que podemos fazer, sabe? Nós temos muita agência, eu acho. E eu gosto bastante desse jogo e dos símbolos que ele traz nisso, assim. Bacana. E, além de ter para videogame, para computador e tudo mais, tem para celular, que na verdade, é o melhor jeito de jogar esse jogo, inclusive. É que o meu celular demora muito para carregar, eu espero. Talvez um celular bom demorasse menos. Mas é muito interessante jogar esse jogo no celular, assim. Eu recomendo. Legal. E a nossa última dica, por enquanto, até o próximo programa,
é o disco Da Lama ao Caos, do Chico Science e Nação Zumbi, disco de 94, que inaugurou o movimento Mangue Beat, esse movimento de Recife marcado por um misto de músicas de batidas nacionais próprias do maracatu, tal, com riffs e instrumentos que eram muito mais usados em outros países, e o rock também, então essa mistura boa. Aí eu pensei em recomendar, bom, fica também o disco Afro Ciberdélia, pelo nome, que eu acho que é perfeito, que Afro dos ritmos africanos, Cyber da cultura cibernética do mundo globalizado e Délia de psicodélico. Então os caras só vão misturando e fazendo, né? É do Chico Science? É também do Chico Science, é o segundo álbum deles. Mas eu recomendo o Da Lama ao Caos, que é o primeiro, inaugurou o movimento Mangue Beat e é o mais importante desse movimento. Tá bom. Tá bom? Então, eu acho que ficamos por aqui. Como sempre, se você gostou disso, segue nós no Twitter, compartilhe com as pessoas que você gosta desse programa, comente, critique, faça o que você quiser, a vida é sua. E até daqui 15 dias já, é isso? Até. Um beijão aí pra todo mundo. Falou. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa. O monumento é de papel, crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina, coqueiro, brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera, e no jardim os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, 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 ia. Viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, 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 ia. No pulso esquerdo, bang, bang, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Domingo é o fino da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai à roça, porém o monumento é bem moderno. Não disse nada do modelo do meu terno, que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, 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 da. Viva a banda, da, Carmen Miranda, da, 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 da. Viva a banda, da, Carmen Miranda, da, 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 da. Viva a banda, da, Carmen Miranda.